Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, chegamos ao capítulo 14, módulo 117, 118. Ainda estamos dando continuidade dos assuntos relacionados à função polinomial do segundo grau. Tudo bem? Ou também chamada de função quadrática. Nesse momento, nós iremos discutir um tema importantíssimo dentro do estudo de função quadrática, que é o seguinte: como encontrar o ponto máximo e o ponto mínimo de uma parábola. Tudo bem? Bom, nas aulas anteriores, nós discutimos como a gente fazia para encontrar as coordenadas do vértice. Então, nós tínhamos que encontrar o x do vértice e o y do vértice. Tudo bem? E aí nós tínhamos um ponto, no plano cartesiano que determinava onde estava posicionado o vértice da parábola. Tá legal? Nesse momento, nós iremos fazer o seguinte: nós iremos olhar somente para a ordenada do vértice. O que vem a ser a ordenada do vértice? Vem a ser o y do vértice. Tá legal? O y do vértice para a gente, nesse momento, vai ser justamente o quê? O ponto de máximo ou o ponto de mínimo, dependendo do comportamento da parábola. E nós aprendemos que o comportamento da parábola ele é dado pelo valor do a na função quadrática. Lembra do coeficiente a? Então, o que a gente havia discutido naquela oportunidade? Se o a for um número positivo, a concavidade é para cima e aí nós teremos um ponto mínimo. O contrário, se o a for negativo, nós teremos uma parábola com concavidade para baixo, daí nós teremos um ponto máximo. Tudo bem? Então, olha lá o que eu trouxe para vocês. Olha lá, ponto máximo e ponto mínimo. Temos aqui um plano cartesiano, coloquei ali uma parábola hipotética, como a concavidade está voltada para baixo, o coeficiente A ele é negativo. Sendo o coeficiente A negativo, eu tenho lá em cima o vértice da parábola. O vértice ele é dado de que forma? Lembra? Eu tenho lá o x do vértice e o y do vértice. Tá legal? O y do vértice vai ser justamente o que, pessoal? O ponto mais alto da parábola. Nesse caso, ponto máximo. Foi? Olha outra forma de interpretar. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. E aí nós temos o vértice lá embaixo. Então nós temos a coordenada do vértice, que seria x do vértice e y do vértice, aprendido em aulas anteriores. E aí agora nós vamos olhar simplesmente para quem? Para o y do vértice. O y do vértice ele vai ser justamente o quê? A altura mínima, alcançada por essa parábola. Foi? Chamado de ponto de mínimo. Foi, gente? Então, ó, atenção para o y do vértice, tanto com a concavidade voltada para baixo e com a concavidade voltada para cima. A fórmula para encontrar o y do vértice continua a mesma, tá? Y do vértice menos delta sobre 4a. E essa fórmula ela vai ser útil tanto para achar o ponto máximo quanto para achar o ponto mínimo. Tudo bem? Então vou trazer um exemplo aqui clássico, Cai muito em concurso, vale a pena você prestar bastante atenção, tá legal? Olha lá, um fazendeiro dispõe de 1000 metros de tela metálica para construir uma cerca retangular, aproveitando um muro já existente. Então vamos parar aqui no ponto e analisar o problema. Então olha lá, o fazendeiro já possui em sua fazenda um muro, está lá desenhado o muro, ele precisa construir uma cerca, pode ser para criar gado, criar cavalo, enfim. Ele tem lá
né, a necessidade de construir uma cerca metálica, né, e ele dispõe de exatamente 1000 metros de tela, certo? E aí ele vai cercar, né, para construir ali a região que ele pretende. Lembra que a região tem que ser o quê? Retangular. Tudo bem? E ele já está aproveitando como um dos lados, né, o muro. Portanto, ele vai usar a cerca em 3 regiões apenas. Ele vai usar nas 2 laterais e na frente, porque a parte de trás já vai estar encostadinha no muro. Tá legal? Beleza. Continuando, pessoal, olha lá. Qual o valor da área máxima que pode ser obtida? Então isso aqui, ó, é uma outra informação clássica. Área máxima, vou até sublinhar para a gente não esquecer. Quando o problema estiver falando de área máxima, área mínima, altura máxima, altura mínima, são palavras, né, são termos que aparecem dentro do enunciado que você precisa se apropriar, porque esse tipo de abordagem já te lembra, né, que você vai precisar encontrar uma função quadrática e a partir dessa função quadrática você precisa encontrar o ponto máximo ou o ponto mínimo, dependendo de cada problema. Tá legal? Voltando à questão, olha lá. Eu vou usar incógnitas, já que a gente não conhece as medidas. Então eu vou chamar essa lateral de x. Como o trabalho diz, né, como a proposta da construção diz, uma região retangular, a outra parte, né, também precisa ser x, certo? E a que está na frente eu vou chamar de y. Então eu tenho ali uma região retangular, onde eu estou usando 3 valores, né? Porque o muro ele já está sendo usado como um dos lados, então eu só vou colocar cerca nessas 3 regiões, ok? Então vamos lá, pessoal. Como que vai ficar então a nossa equação? X mais x, 2x mais y. Pronto. Utilizei toda a cerca metálica. E aí eu tenho 1000 metros de cerca. Então tá aí. 1000 metros de cerca. O problema ainda fala que ele quer a área máxima. Aí eu tenho que lembrar da fórmula da área do retângulo. Que para vocês é muito tranquilo. Então eu vou colocar aqui, ó, área vai ser igual ao produto do comprimento pela largura. Nesse caso, x multiplicado por y. E aí eu tenho a área. Pronto. Pessoal, está montado um sistema, né? Note que eu tenho na primeira equação 2x mais y igual a 1000 e a área x vezes y. O problema aqui é a área máxima. Essa que é a grande questão. Então vamos construir uma equação, né? Uma função quadrática a partir da área. Olha só, eu vou começar assim. Eu vou isolar y na primeira equação. E aí eu vou obter 1000 menos 2x. Eu vou guardar esta informação. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse valor encontrado para y na segunda equação. E aí olha como é que vai ficar a nossa formulinha da área. X que multiplica 1000 menos 2x. Vamos desenvolver? Olha lá. A vai ficar igual a menos 2x ao quadrado mais 1000x. Beleza. Acabamos de encontrar uma função quadrática na variável x que nos fornece a área desta região que foi cercada, ok? E aí, pessoal, que vem o pulo do gato. Preste atenção. Ele quer a área máxima.
Quando que eu vou obter a área máxima em uma função quadrática? Quando eu encontrar o ponto máximo. Tudo bem? E aí, para encontrar o ponto máximo, o que eu preciso? Y do vértice. No Y do vértice, eu tenho que encontrar o delta, lembra? Então, vamos lá. Encontrando o valor de delta. Olha lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Então, vamos lá. Delta. B ao quadrado. O B, nesse caso, é 1000. 1000 ao quadrado, pessoal, todo mundo sabe quanto dá? 1000 vezes 1000. Então, ó, é o número 1, seguido de 6 zeros. Porque já tem 3. Ó. Quando eleva ao quadrado, ganha mais 3. Então, fica com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 1 milhão. Menos 4 vezes o valor de A, que nesse caso é menos 2, vezes o valor de C, que nesse caso é 0. Ficou fácil, né, gente? Por quê? Nesse caso aqui, ó, o resultado que você vai obter é 0, já que você tem neste produtório um número 0. Então aqui, ó, o resultado é 0. E aí, qual seria então o valor de delta, pessoal? Exatamente 1 milhão. Então tá aí, ó. Não estranhe os valores. Nós estamos falando de uma fazenda. Portanto, pessoal, os valores são valores grandes, tá bom? Olha lá, gente. Agora, como é que a gente vai fazer para encontrar a área máxima? Basta encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4A. Tudo bem? Estou fazendo bem devagar essa questão, tá bom? Y do vértice. O delta deu 1 milhão, então tá aqui, ó. 1 milhão dividido por 4 vezes o valor de A. Só que o A, pessoal, é menos 2. Então tá aqui, ó. Menos 2. E é bem sugestivo, né? Porque se o A é negativo, o que vai acontecer? Concavidade para baixo. Se a concavidade está para baixo, você tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo vai ser justamente o quê? A área máxima. Foi? Olha lá, pessoal. Y do vértice. Menos 1000, menos 1 milhão, dividido por menos 8. Então vai ficar menos 1 milhão, dividido por menos 8. Bom, essa continha, pessoal, dá 125 mil. Como nós estamos falando de área, nesse caso é 125 mil metros quadrados. Oi? Então tá aí, pessoal. Vamos voltar à questão. Qual o valor da área máxima que pode ser obtida? Resposta: 125 mil metros quadrados. Beleza? Gente, obrigado aí pela atenção, pela participação de todos. Façam, por gentileza, os exercícios selecionados do seu material e os exercícios do formulário. Aguardo vocês em nossa próxima aula.